Fala galera, seja bem-vindo ao canal da BitGet, Gui Teles na área, e vamos lá para mais uma quarta-feira, hoje dia 7 de junho, vamos analisar o mercado cripto, vamos ver o que a gente consegue extrair dos dados on-chain, mas já vou adiantando para você que a gente está passando dentro de uma fase de acumulação. E eu não estou simplesmente achando que estamos dentro de uma fase de acumulação, vou mostrar para você através de dados, através de uma análise, que sim, estamos passando por uma fase de acumulação. O grande mel do mercado, o pote de mel do mercado cripto é exatamente os dados on-chain, porque a gente não precisa ficar somente no achismo do price action. A gente consegue olhar para dentro da blockchain e entender se essas movimentações elas realmente estão acontecendo. Se a gente olhar para o price action, a gente vai ver que a gente tem um canal lateral nessa zona de preço que nós estamos. E quando a gente olha para os dados on-chain, a gente consegue confirmar que esse canal é exatamente uma acumulação. A gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje. Bom, caso você não seja inscrito aqui no canal da BitGet, considere se inscrever, porque a gente traz um mega conteúdo todos os dias da semana. Toda segunda-feira e às quintas, o Fernando está aqui trazendo price action para você. E todas as quartas-feiras eu estou aqui trazendo dados on-chain para você. E ao longo da semana aí, a gente acaba tendo notícias também aqui dentro do canal. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que mais nos interessa aí. Primeiro ponto, nunca apresentei esse gráfico aqui para vocês. Isso daqui é exatamente quando a gente olha para o book de ofertas e a gente consegue entender se tem ordens de compra ou se tem ordens de venda. Quando a gente está com essas linhas amarelas acima do preço, a gente tem ordens de venda. Quando a gente tem essas linhas abaixo do preço, a gente tem ordem de compra. Bom, estou olhando para um time frame mais curto aqui, um gráfico de 4 horas, só para a gente entender o que está acontecendo dentro dessa região. Quando a gente olha para essa região, a gente consegue ver que lá atrás, lá para o dia 23 de abril, a gente começou a ter um grande interesse por compra exatamente dentro dessa faixa de preço aqui no Ether, nos $1.800. E foram executadas essas ordens, a gente teve essas ordens sendo capturadas exatamente nessa data, do dia 26 de abril, e voltaram a ter ordens novamente dentro dessa região. A gente vê que as ordens foram capturadas mais uma vez. E em seguida, a gente entrou com várias ordens de compra quando o preço faz um flush abaixo dessa região. Isso daqui mostra um interesse por compra exatamente nos $1.800. E quando a gente vê que o preço ele volta a subir, a gente vê que o mercado ele é travado para que ele não passe dessa região. Ou seja, a gente vê que as pessoas que estão acumulando dentro dessa região, elas querem que o preço se mantenha dentro dessa região. E por que isso acontece um pouco? Bom, quando você é um grande player, quando você tem mais de milhões para você investir em qualquer ativo, você não pode comprar aqueles milhões de uma única só vez dentro da corretora. Se você colocar uma ordem de 1 milhão, nem precisa ser 1 milhão, mas se você colocar uma ordem de 100 mil, por exemplo, dólares, você vai ver que na hora que essa ordem for executada, você não vai conseguir pagar aquele preço de tela. Você vai pagar muito mais caro, porque você vai limpar o book de uma maneira com que você vai pegando os preços para cima. Então você não pode agredir o book quando você tem uma ordem muito forte, uma ordem muito grande. E a estratégia que você tem para você poder comprar 100 mil em alguns dias ou milhões em alguns dias, que saem algumas semanas, é exatamente você fazer uma compra parcelada e você travar o preço dentro de uma determinada região. Se você quer comprar Ether a $1.800, o que você vai fazer? Você simplesmente vai comprar, vamos supor, 2.000 Ethers, tá? Isso daqui é só um exemplo. Você vai comprar 2.000 Ethers a $1.800. Quando o preço começar a subir e ele estiver a 1.900, você vai vender 1.000 Ethers. Você comprou 2.000, você vende 1.000. O preço vai retrair. Quando ele voltar para 1.800, você compra 2.000 Ethers novamente. Quando ele voltar a subir, você vende 1.000 Ethers. Você trava o preço para que ele retorne para os 1.000
dólares, ou os 1.800. Quando você vai fazendo isso, você compra 2 e vende 1, você vai ficar com 1 no caixa. E depois você vai comprar mais 2, vai vender 1, você passa até 2 no caixa. E você vai fazendo isso durante um longo período até você conseguir comprar tudo aquilo que você queria comprar. Vocês podem pedir aqui nos comentários para o Fernando explicar um pouco sobre acumulação, como que essas fases acontecem, que vocês vão ver. A visão dele é em cima do price action e vocês vão entender que ele vai ter o mesmo raciocínio que eu. E olha só, então a gente vê que o preço teve vários interesses de compra, depois a gente começa a ter travamento do preço aqui em cima. Isso mostra que tem players querendo acumular dentro dessa faixa que nós temos aqui, na metade que nós temos dessa lateralização. O preço vem aqui embaixo, a gente continua tendo mais compras, a gente continua tendo mais interesses de compra e o preço volta a subir, a gente continua tendo travamento do mercado dentro dessas regiões. Veja que ontem a gente teve, antes de ontem a gente teve uma queda no mercado, uma recuperação em V e novamente os players voltaram a comprar dentro dessa região. Eles retravam o preço do ativo nos 1.900, que é exatamente a mesma faixa que nós temos lá atrás, e eles colocam ordem novamente em 1.800 dólares. Ou seja, o que a gente está vendo aqui no book de ofertas do Ether é uma clara acumulação dentro dessa região, beleza? E aí não é só porque eu estou vendo o book que eu vou acreditar que a gente está tendo uma acumulação. Novamente, a gente não deve ter um indicador bala de prata e um analista, ele não deve trabalhar com achismo, a gente deve trabalhar com dados. Então, a gente vai cavar em cima dessa informação para entender se isso realmente está acontecendo. Bom, quando a gente olha exatamente para essa fase que nós estamos aqui, desde quando a gente bateu o topo ali do Ether nos 2.100 dólares, a gente vê que estamos tendo uma saída consistente de Ether de dentro das corretoras. E antes de ontem, quando a gente teve a queda ali, a gente teve o maior volume de saque de Ether de dentro das corretoras. Olha como que foi muito agressivo esse saque que nós tivemos. Muita gente está falando que esse saque aqui foi por conta da Binance, que as pessoas estão com medo do bloqueio que a gente vai ter dentro da Binance, só que eu não sou um cara que opera notícias. Eu gosto de cavar e entender o que está acontecendo. Se a gente extrair, eu estou olhando para todas as exchanges e vendo essa saída que a gente teve do mercado. Se eu ver exatamente de onde está vindo essas saídas, eu vou ver que essas saídas estão vindo da Coinbase. Saca só, a gente teve uma saída de 400 mil Ethers exatamente nessa pernada de baixa que a gente teve aqui, beleza? 400 mil Ethers foram retirados das corretoras. Esses 400 mil Ethers, eles foram tirados exatamente de dentro da Coinbase Pro. A gente vê que foi um grande saque de dentro da Coinbase que nós tivemos e não de dentro da Binance, beleza? Então o primeiro ponto é que isso daqui não é movimentação de que as pessoas estão com medo da Binance. Essa movimentação que a gente está tendo aqui é de players que estão acumulando. A gente vê essa saída das exchanges, a gente vê esse flush no mercado, a gente vê grande interesse por compra desse flush dentro do book de ofertas e a gente vê que está saindo Ethers de dentro das corretoras. Bom, se a gente olhar para o Bitcoin, a gente vai ver que o Bitcoin, a gente tem o mesmo cenário que a gente tem para o Ether. A gente tem fases de acumulação. Olha simplesmente o interesse que a gente tem por compra dentro dessa fase dos 25 mil dólares. A gente teve compras aqui na faixa dos 26 mil dólares, faixa dos 26 mil dólares. Quando o preço dá esse flush aqui embaixo nos 26 mil dólares, olha a quantidade de ordens que foram capturadas de compras dentro dessa região e a gente vê que temos travamento do preço também dentro dessas regiões, ou seja, mais um rastro de que estamos passando por uma acumulação dentro dessa fase que nós estamos. E se a gente olha para as exchanges para entender o saldo de Bitcoin dentro das exchanges, olha só como que a gente tem grandes saídas de Bitcoins dentro dessa zona que a gente está tendo de acumulação. O que isso significa?
Significa que players estão comprando, estão acumulando as suas ordens, retirando essas ordens das corretoras. Acumulando suas ordens, tirando essas ordens das corretoras. E quando a gente analisa saldo dentro das corretoras, a gente está analisando exatamente um grupo específico de players, que são os investidores mais maduros. Saca só, muito se fala dentro do mercado sobre sardinha. Sardinha não tem a ver com o tamanho da sua banca. Sardinha tem a ver com seu mindset. Uma sardinha dentro do mercado é exatamente uma pessoa que tem um comportamento de perdedor dentro do mercado. Uma pessoa que compra topo, que vende fundo, uma pessoa que deixa se levar pelas emoções e uma pessoa que simplesmente ela está exposta extremamente ao risco. Sardinhas, pessoas que têm um mindset de sardinhas, elas não têm carteira física, elas deixam seus ativos dentro da corretora. Ela nem sabe o que é uma carteira física. Então, quando a gente fala que a pessoa é uma sardinha ou que a pessoa está sardinhando dentro do mercado, é exatamente o comportamento que a pessoa está tendo. Um comportamento de comprar topo, vender fundo. Sempre está andando na contramão do preço. Sabe aquela famosa pessoa que fala, nossa, eu vendi, o mercado começou a subir. Nossa, eu comprei, o mercado começou a cair. Bom, essa pessoa é exatamente uma pessoa que tem um comportamento de sardinha. E como eu falei, os sardinhas, eles não têm carteira. Então, quando a gente vê saldo de bitcoins saindo das exchanges, são de investidores mais maduros, investidores que querem fazer a sua própria custódia, investidores que entendem como que funciona o jogo. Beleza? Então, analisar o saldo de exchanges é muito importante, porque a gente vai estar olhando para o grupo de entidades mais maduro que nós temos. Bom, apresentando esses dois jogos de indicadores aqui para vocês, tanto o book de ofertas quanto a saída das exchanges, a gente consegue ver que está rolando uma acumulação. Bom, quando a gente olha para o preço e se a gente olhar para o volume que a gente tem no preço, muitas pessoas sabem que isso daqui é o volume no tempo. Esse daqui é o volume no preço. São dois volumes onde a gente consegue ter informações diferentes. Quando a gente olha para o volume no preço, a gente vê que as maiores transações, maiores quantidades de transações foram feitas nos 15 mil dólares. Ou seja, a gente teve a maior acumulação desse ciclo que nós tivemos, considerando desde o topo que nós tivemos lá, a gente teve a maior acumulação nos 15 mil dólares. Ou seja, a gente tem grandes suportes nos 15 mil dólares. Muitos players compraram nos 15 mil dólares. Segundo lugar que a gente tem maior quantidades de compra é nos 19 mil dólares. Terceiro lugar é nos 22 mil dólares. E a gente está caminhando para os 28 mil dólares ser a quarta região com maior acumulação que nós temos. O que isso significa quando a gente tem essas barras maiores para baixo e não para cima? Isso significa que o supply circulante do ativo ele está descendo. As pessoas estão acumulando e quando a gente tem maior quantidade do supply para baixo, a gente tem essas regiões como suporte. E por que a gente tem essas regiões como suporte? Olha só, eu comprei abaixo dos 22 mil dólares. Comprei 22, 21, 20, 18 e 16 mil dólares. Se você me perguntar, eu sou um investidor mais maduro, sou uma pessoa mais profissional dentro do mercado. Se você me perguntar o que eu faria se o Bitcoin voltasse a 16 mil dólares, a resposta que eu vou te dar é dobrar minha posição. Se o Bitcoin voltar a 20 mil dólares, o que eu faria é dobrar a minha posição, porque eu já enxergo que o fundo foi encontrado, eu já enxergo que eu tenho exposição dos 16 mil dólares que me deram lucro até essa região. Ou seja, quando a gente tem esses players comprando aqui embaixo, a gente constitui grandes fases de suporte. Então a gente está olhando, está vendo que está tendo uma fase de acumulação e a gente está encaminhando. O histograma aqui, ó, desse lado, a gente vai ver ele aumentando com o passar dos dias, enquanto a gente continuar dentro dessa fase aqui.
Bom, a gente vê que está rolando essa acumulação e a gente vai buscar nos dados on-chain para ver se realmente está rolando essa acumulação. Quando a gente olha para o supply circulante com mais de um ano, a gente vê que o supply circulante com mais de um ano, ele segue aumentando. A gente tem 62% do supply circulante parado há mais de um ano. Isso significa uma extrema acumulação. A gente está batendo all time high, a maior quantidade de supply circulante parado há mais de um ano. A gente está na maior região dos últimos tempos, desde quando o Bitcoin foi criado. Ou seja, a gente tem a maior quantidade de investidores mais pacientes dentro do jogo. Beleza? Então a gente vê que continua tendo acumulação dentro dessa fase. Se a gente olhar para o Trend Score, que é exatamente um indicador que vai nos mostrar se a gente está tendo distribuição ou acumulação de players relevantes, o que seria players relevantes? Esse gráfico ele traqueia as carteiras e entende o comportamento das carteiras. Se você tem um comportamento de comprar e vender o ativo com muita frequência, ele não vai te considerar. Se você tem um comportamento de comprar o ativo, segurar durante um bom tempo, depois vender o ativo, depois esperar um tempo, comprar o ativo, ele vai te traquear. Então o Trend Score ele mostra exatamente o comportamento de investidores mais maduros. E se a gente der um zoom in aqui para o que aconteceu, exatamente ali desde quando a gente bateu fundo, a gente vai ver que teve uma grande fase de acumulação, depois a gente teve uma fase de distribuição, quanto mais escuro as bolinhas, mais acumulação, quanto mais amarelo, mais distribuição. E a gente teve uma grande fase de distribuição aqui, de alguns players, e voltamos a ter acumulação assim que a gente bate os 20 mil dólares. Beleza, bateu os 20 mil dólares e a gente teve acumulação até os 30. Dos 30 para frente, a gente começou a ter uma distribuição. E veja que a partir do momento que a gente chegou nos 26 mil dólares, a gente começou a escurecer as bolinhas, ou seja, a gente começou a acumular. Novamente, se a gente olhar para os 26 mil dólares, é exatamente essa fase do book aonde a gente inicia essa fase de acumulação. Ou seja, a gente já começa a ter vários indicadores, tanto olhando para book de ofertas, quanto olhando para exchange, quanto olhando para Trend Score, a gente já consegue ter várias informações de que, sim, está rolando uma acumulação dentro dessa faixa de preço que nós estamos. E como eu falei no começo do vídeo, não sou um cara que vou achar alguma coisa e vou simplesmente tomar uma decisão. Não, eu vou buscar dados e eu vou encontrar dados que me mostrem se está rolando aquilo ou não. Como eu estou vendo nos dados, estou analisando aqui ó, junto com você, a gente está identificando que está tendo uma acumulação dentro dessa região, beleza? Bom, se a gente olhar para as carteiras, tem um grupo de carteiras que eu gosto muito de olhar, é o grupo que para mim ele está representando a movimentação cíclica que nós temos no Bitcoin nesse período, é exatamente as carteiras de 10 a 100 Bitcoins, saldo de 10 a 100 Bitcoins. Quando a gente vê essas carteiras foram quem distribuíram no topo do mercado e quem voltaram a acumular exatamente dentro da fase de capitulação, exatamente dentro dos 22 mil dólares, a partir do momento que a gente entra dentro dessa fase de capitulação. Esses caras estão acumulando e eles estão acumulando sem dó. A gente vê que teve várias compras fortes exatamente nos 16 mil dólares e agora a gente passa por uma estabilização. A gente não está tendo distribuição e a gente não está tendo novas compras também. Simplesmente eles estão andando lateral. Então, para mim, esses caras aqui estão me mostrando que eles não têm interesse em venda dentro dessa região. Pode ser que a gente não vá ver mais compras aqui, tá tudo bem se a gente não ver mais compras, pode ser que acabou exatamente o capital que esses players tinham, a gente precisa de players novos dentro dessa categoria. Quando vão chegar esses players novos? Conforme o preço vai subindo, a gente vai trazendo mais pessoas para dentro do jogo. Não dá para saber exatamente. Mas o ponto importante aqui é que a gente não quer ver esse grupo de carteiras distribuindo. A gente não quer ver esse grupo de carteiras
vendendo, porque esses caras foram quem indicaram a formação de topo que nós tivemos ali do mercado. Beleza? Então, olhando para isso daqui, eu vejo que quem está comprado desde os 16 mil dólares, desde os 22 mil dólares, continua comprado, não saiu do jogo, está simplesmente holdando as suas posições. E se a gente olhar para o que está acontecendo nos últimos dias, a gente vai ver que não há grandes realizações de lucro. A gente teve uma realização de lucro relevante aqui no dia 7 de maio, mas veja que essa realização de lucro foi pontual e ela é muito mais baixa que as realizações que a gente teve no ciclo. Ou seja, no momento que nós estamos, não tem grandes realizações de lucro. E tem muita gente no lucro, cara. Tem muita gente que comprou 16 mil dólares, como eu mostrei para você. A maior parte do supply está abaixo da região que nós estamos. A maior parte do supply está abaixo dos 23 mil dólares. Ou seja, tem muita gente com lucro no bolso, mas que não quer realizar isso nesse momento. E por que essas pessoas não querem realizar? Porque são players que têm um comportamento de investidor de longo prazo. Olha só, qual que é o comportamento do investidor de longo prazo? Ele vai acumulando durante o bear market e ele vai distribuindo quando o mercado começa a subir. Veja que ele vai ter a sua maior distribuição a partir do momento que a gente constitui um novo all-time high no mercado, que é exatamente a nossa bull run. Veja que aí sim ele vai diminuir drasticamente o seu supply, ele vai sair vendendo as suas posições. Ou seja, qual que é o comportamento? Compra, queda, vende, alta. Compra, queda, vende, alta. A gente tem vendas na formação do topo. A gente ainda está num período de compra. Ou seja, olhando para tudo isso daqui que eu vejo, tanto o longo prazo quanto o médio prazo, para mim, está muito saudável. E aí muitas pessoas me questionam às vezes, pô Gui, você fala tanto que o mercado já constituiu fundo, você fala tanto que o mercado tá super saudável, que a gente vai continuar subindo, só que o preço do ativo tá caindo. Cara, eu não sei que time frame você tá olhando para você tá falando que o preço do ativo tá caindo, porque se você simplesmente der um zoom out no gráfico, desde janeiro, o que a gente tem é o preço apontando para cima. A gente, de janeiro até agora, olha só, se a gente colocar aqui, ó, de novembro ali, ó, até agora a gente já teve 70% de alta, cara. Quando a gente olha isso daqui, a gente teve 100% de alta. Em 100% de alta, ter uma retração de 15% é absolutamente nada, porque o mercado, ele anda em ondas, cara. Ele não anda em linha reta, ele sempre vai se movimentar em ondas. Vai ter um momento que ele vai andar em linha reta e esse momento se chama bull run. Quando a gente tiver uma bull run, a gente vai andar em linha reta, cara. Mas até a gente andar, até a gente chegar em uma bull run, vai demorar bastante tempo, porque a gente vai ter o halving lá na frente, lá para 2024, 2025, a gente vai dar essa pernada mais forte aqui que nós temos, beleza? Então, olhando para tudo isso, para mim, no longo e no médio prazo, tá super saudável. Eu tenho posições de longo prazo, eu tenho posições de médio prazo também, e simplesmente nas posições de médio prazo, eu aumentei muito mais as minhas posições de médio prazo. Eu estou comprando ao longo dessa retração que nós estamos tendo aqui dentro do mercado, beleza? Para mim, eu estou enxergando como uma oportunidade de compra essa faixa de preço que nós estamos exatamente aqui. Para mim, isso daqui é uma grande oportunidade de compra que nós estamos tendo, beleza? Bom, e para a gente olhar aqui, se a gente vê o MVRV do intradiário, tem dois tipos de MVRV, tem o intradiário e tem o MVRV cíclico. Quando a gente olha para o MVRV intradiário, a gente vê que os players dos últimos 90 dias entraram em um prejuízo acumulado de 6%, exatamente o prejuízo acumulado que a gente teve
na queda aqui que agulhou lá nos 19 mil dólares e exatamente o prejuízo acumulado que a gente tinha lá na região dos 16 mil dólares. Quando a gente tem prejuízos acumulados, a gente tem altas probabilidades de encontrar fundo. E quando a gente tem lucros acumulados, a gente tem altas probabilidades de formar topo. Então veja que lucros aqui em 13% ali, na média dos últimos 90 dias, a gente vê que a gente constituiu os dois topos que nós tivemos. Primeiro topo que foi aqui nos 24 mil dólares, segundo topo que foi nos 31 mil dólares, beleza? Então a gente vê que chegar nesse extremo aqui de prejuízo acumulado é algo muito bom, porque isso daqui pode ser sim o fim exatamente de uma acumulação, pode ser sim um fim exatamente dessa zona que nós estamos de lateralização. Isso falando para o Bitcoin. Se a gente for ver o Ether, a gente vai ver que o Ether nos últimos 90 dias a gente não acumulou tanto prejuízo assim, a gente acumulou simplesmente 1,5 de prejuízo, sendo que lá em dezembro de 2022 a gente tinha Ether com 5,7 de prejuízo acumulado. Mas o importante é que nós não estamos em zona de lucro acumulado dos traders, os traders que estão nos últimos 90 dias, até mesmo se a gente pegar os traders dos últimos 30 dias, a gente vai ver que também não estamos em zona de lucros acumulados. Veja só, a gente tem pouquíssimo lucro acumulado aqui no Ether, e se a gente olhar para o Bitcoin, olha só, se a gente olhar para o Bitcoin aqui, a gente vai ver que o Bitcoin, mesma coisa, não temos grandes quantidades de lucro acumulado dentro dos 30 dias. Ou seja, os players do curto prazo, eles estão na parede, eles estão simplesmente sem grandes forças de venda, porque a gente tem maiores forças de vendas quando as pessoas estão no lucro. Se a gente tem diminuição dessa força de venda, a gente entra em zonas de exaustão da ponta vendedora. Cara, eu não consigo ficar mais bullish, eu olho para todos os indicadores, eu não consigo ver sinal algum de que a gente tenha movimentos mais bruscos dentro do mercado ao ponto de eu me desfazer das minhas posições. As posições de curto prazo, nos 29 mil dólares, nos 30 mil dólares, a gente tinha sinal para se desfazer das posições de curto prazo. E para mim, nesse momento, a gente só tem sinais de acumulação de posições de longo prazo e acumulação de posições de médio prazo. O que é longo prazo? Cara, alguns anos. O que é médio prazo? Algumas semanas, beleza? Então, eu vejo que essa zona que nós estamos, a gente está tendo uma excelente oportunidade para ter acumulação desses ativos, mas você precisa ser paciente também, porque o mercado ele anda em ondas, você tem que esperar que todo mundo faça a sua acumulação, os players que estão travando o preço dentro da região que nós estamos, que eles parem de travar o preço para que a gente tenha movimentação desses ativos, beleza? Bom, então é isso. Se você não for inscrito no canal da BitGet, considere se inscrever, porque olha só, eu te trouxe um mega conteúdo aqui, que se a gente for contar só de valor de assinatura de cada plataforma dessa, eu te mostrei 4 plataformas aqui, eu pago cerca de 40 dólares por mês por cada plataforma, 160 dólares, tem quase R$1.000 só de informações aqui para você, beleza? E eu te entreguei isso de maneira gratuita. Então, se inscreve no canal da BitGet, deixa seu like como retribuição desse conteúdo e eu te vejo na próxima quarta-feira que vem, ao meio-dia, aqui no canal da BitGet.